Vamos falar sobre San Andrés e as experiências que você pode ter por lá? Em janeiro de 2020, a gente fez uma viagem em família para Colômbia, na qual a gente conheceu Medellín e também San Andrés, essa ilha no Caribe colombiano que é conhecida por ter 7 tons de azul e também por ser uma opção bem barata se comparada a outras ilhas caribenhas. A gente ficou 3 dias completos por lá e tivemos uma experiência assim bem diferente do que a gente imaginava. Eu já quero alertar que esse vídeo não é para te fazer desistir de ir para San Andrés, tá? Eu vou contar os perrengues que a gente passou por lá, sim, mas você vai entender o motivo, você vai entender o porquê disso tudo ter acontecido com a gente. E eu só quero, meu intuito aqui, na verdade, é compartilhar uma experiência real, mas não quer dizer que a sua experiência vai ser igual à minha, beleza? A gente saiu de Medellín e foi para San Andrés pela Viva Air, que é uma empresa de baixo custo lá da Colômbia. Foi um voo tranquilo, mas é um voo daqueles que não te dá opção de nada, o avião não é muito confortável e tem muita publicidade dentro do avião. Eu achei muito curioso isso, porque eu nunca tinha viajado num avião com tanta publicidade, eles ficam fazendo propaganda o tempo todo. Mas enfim, é uma opção barata para você chegar em San Andrés e o voo foi super tranquilo. Aterrissamos então na ilha caribenha no fim da tarde e de lá para a pousada que a gente estava, que é no centrinho da cidade, a gente foi andando. É muito tranquilo ir andando e você já economiza essa grana aí do táxi, porque se você ficar numa pousada no centrinho, que é onde a maioria das pessoas fica, é muito fácil de se locomover. A gente estava inclusive com o Theo no carrinho, tava com mochilão. Então foi super fácil de chegar na nossa pousada com os nossos próprios pezinhos. Chegamos em San Andrés! E aqui é assim, a gente chega e vai andando, não precisa pegar táxi não. Tô indo pro lugar errado, peraí. A gente ficou numa pousada chamada Clis, pousada nativa, que é uma pousada familiar, como muitas pousadas que tem na ilha de San Andrés. San Andrés não é uma ilha super turistona com uma mega estrutura badalada de hotéis e pousadas. Se você vai esperando resorts enormes, hotéis muito grandes, você não vai encontrar isso muito fácil. Não é uma ilha com esse estilo. Tem muitas pousadas mais nativas e hotéis mais simples, mas essa pousada foi super legal, atendeu as nossas necessidades. Ela não tinha café da manhã, mas o quarto era bastante confortável, tinha até uma varandinha. A gente ficou muito bem hospedado lá e eu indico porque ela também tem uma localização muito boa, é bem no centrinho da cidade, dá pra você ir pra todos os lugares andando e fazer seus passeios por lá. Nesse primeiro dia, como a gente já chegou no fim da tarde, só deixou as coisas no hotel, tomamos um banho, nos arrumamos e fomos curtir aquele clima maravilhoso de cidadezinha de praia que eu adoro. Fomos colocar o pé na areia, comer uma comidinha gostosa. Na orla tem um parquinho, então o Theo também aproveitou, também brincou, todo mundo se divertiu e fomos descansar para o nosso primeiro dia de passeio na ilha de San Andrés. Nesse primeiro dia, a gente fez um passeio que muita gente, acho que é unanimidade, indicar esse passeio, que é alugar um carrinho de golfe para dar a volta na ilha. Tem vários e vários lugares que alugam esse tipo de carrinho, então é legal você fazer uma pesquisa. A gente pesquisou bastante, a gente foi em vários e percebeu que tem uma diferença grande de preço, então pesquisa, tá? Pesquisa, porque vai fazer diferença no seu orçamento. Então alugamos o nosso carrinho e fomos dar a volta na ilha. Como a gente sabia que o Westview é o ponto mais concorrido de todos, que é um lugar que tem uma estrutura com um tobogã que cai dentro d'água e que tem um trampolim legal também, e enfim, a maioria das pessoas fica doida pra ir pra lá, a gente já pegou o nosso carrinho de golfe e aceleramos para Westview. Na verdade, aceleramos mais ou menos porque o carrinho era bem devagar. Mas a gente foi direto para esse ponto para chegar ainda cedo e não pegar tanta gente assim, não pegar um lugar tão concorrido. Estacionamos o nosso carrinho e entramos então em Westview, que é esse lugar que tem toda essa estrutura que eu estava bem ansiosa para conhecer. E aí a gente foi tomar aquele mergulho naquele mar incrível azul, mas a gente já de cara percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo, porque estava muito diferente dos relatos que a gente lia. O mar estava muito agitado, então ficava jogando as pessoas o tempo todo para as pedras. Era muita gente amontoada no mar, assim, no mesmo lugar, então a gente levava chute e chutava a gente ao mesmo tempo para subir e sair do mar.
tinha duas escadinhas em pontos diferentes e essas escadinhas estavam lotadas de pessoas que ficavam se segurando assim e se balançando porque não conseguiam ficar boiando no mar. E a gente começou a achar aquela experiência toda muito esquisita. A gente alugou um colete pra Theo, a gente não ia alugar um colete pra gente, mas a gente viu que, como a experiência, né, de entrar no mar tinha sido um pouco caótica, a gente resolveu alugar um colete pra gente também, pra ver se melhorava, pra gente poder fazer um pouco de snorkel lá no lugar. Inclusive lá aluga, mas a gente tinha levado o nosso próprio equipamento. O primeiro banho, na verdade, meu, foi entrando pelo tobogã, que é uma delícia, maravilhoso. Inclusive você dá um super mergulhão naquela água cristalina, que tem uns peixões enormes, coloridos. Foi bem gostoso essa experiência. Mas, de fato, ficar no mar estava um tanto agoniado. Ainda mais, imagina, a gente isso com criança pequena, né? O Theo tinha 4 anos, então ele ficava o tempo todo querendo ver tudo e ao mesmo tempo a onda levando ele, a gente com medo de quando a gente chegasse pra sair da pedra, o mar levasse ele, batesse na pedra. Tava muito estranho a situação, então a gente começou a ficar muito ofegante ali sem conseguir nadar direito, mas ainda assim conseguimos usar o tobogã, pulamos do trampolim, que é outra experiência legal, que é um trampolim alto, mas não nos demoramos muito e partimos para a próxima parada, que foi La Piscinita. Pegamos então o nosso carrinho de golfe, estacionamos lá na Piscinita e estava bem menos concorrido do que o Westview. Ele não tem a estrutura de tobogã e de trampolim que o outro tem, mas também a ideia é um mergulho parecido, né? É também pedra e o mar. E o mar, de novo, aquela mesma agonia. A gente entrou e não conseguia fazer o snorkel direito, o mar muito agitado, levando a gente para as pedras. A gente achou uma corda lá uma hora, ainda tentou se segurar, mas muitas pessoas tiveram a mesma ideia, vieram para a corda começou a não fazer mais sentido. Então a gente não demorou tanto, aproveitamos um pouco, demos uns mergulhos, mas de novo começamos a ficar ofegantes com aquele mar muito agitado e saímos. Fomos para a terceira parada então com o nosso carrinho nada veloz, que foi o olho assoplador. O olho assoplador é um buraco num coral e em determinado momento, quando a onda bate, esse buraco sopra a água do mar assim pra cima e molha todo mundo, dá um banho em todo mundo. E aí eu vi vantagem nesse mar agitado, porque a gente ficou lá e era muito gostoso. Era um amontoado de gente esperando aquela onda bater, aquele banho molhar, e como tava muito agitado, era muito grande, realmente ele dava um sopro enorme, molhava todo mundo, a gente ficou lá, incrível, fazendo a festa, eu parecia criança junto com o Theo, feliz da vida, com aquela água que espirrava ali daquele buraco no coral. Depois disso a gente almoçou e fomos pra praia de São Luís, que é uma praia mais de mar aberto, não é piscininha nem nada. Então a gente foi pra lá pra curtir um pouquinho de praia, relaxar. Então é isso, mas aproveitamos o mar e tal, e apesar da nossa experiência não ter sido das mais incríveis, diante de tudo que a gente já tinha visto, a gente se divertiu e foi curtir a noite, depois descansar para o nosso segundo dia de passeio. E esse é que eu adianto, que foi o maior perrengue de viagem que a gente já passou na vida. A gente foi conhecer a ilha de Johnny Cay. É um passeio que você aluga lá numa agência. A gente pesquisou algumas agências, viu um preço mais atrativo e foi fazer esse passeio, que vai primeiro de barco para a ilha de Johnny Cay e de lá ele vai para outro lugar chamado El Aquário, que é uma parte que tem uma barreirinha de corais e muita vida marinha e tal. Sentamos, fomos os últimos a entrar no barquinho. Eu peguei um lugar mais pra frente, o João sentou com o Theo mais atrás e a gente foi pra tal da ilha, todo mundo super ansioso no barco, aquele barco cheio de turista. E aí, quando foi se aproximando da ilha, a gente começou a ver, assim, uma super aglomeração. E a gente começou a achar estranho, porque a gente via os barcos que estavam lá, parados, e eles muito, assim, se mexendo, e muita gente, muita movimentação. E a gente foi sem entender, foi chegando perto e foi vendo aquilo, parecia, tava muito agoniado, assim, as pessoas correndo de um lado pro outro. E aí o cara do barco falou, em espanhol, claro: famílias, precisamos ser muito rápidos, famílias, temos que ficar atentos. Quando eu disser já, vai um de um lado, outro do outro, um do lado, outro do outro, e descendo sem parar, famílias. Não podemos parar, não podemos parar. E ficou todo mundo num clima de tensão dentro do barco, e chegando perto, e a gente vendo que os barcos todos estavam muito, no mar muito agitado, e as pessoas, tinha gente pela areia, gente rindo, gente séria, gente preocupada. E a gente começou a ficar sem entender direito, até que ele disse já! E na hora que ele disse já,
A primeira pessoa, ele fez assim pra primeira pessoa que tava no banco da frente da fila de um dos lados. E aí a pessoa foi naquela nem entender direito. Quando viu, já tinha uma pessoa embaixo pra pegar quem era meio que jogado do barco. Então a pessoa descia, e quando a pessoa descia do barco, você já descia e a pessoa que pegava você já meio que empurrava pra poder pegar o próximo. Então era a gente caindo na areia, ajoelhado assim, se arrastando pra chegar lá, pra sair de perto do barco, porque os barcos, tinha hora que os barcos se batiam e era um negócio perigoso. E aí começou a ir um de um lado, outro do outro, um do lado do outro. Na hora de pegar Theo, criança era jogada assim, pegava a criança, jogava por debaixo já voltava assim na areia. Eu machuquei minha perna na hora que eu desci, caí de joelho, machuquei a perna, saí engateando lá pela areia. Um caos, a gente ficou sem entender, porque a gente estava de fato indo para uma ilha paradisíaca, né, como foi vendido a ideia pra gente, e como eu acredito que de fato é, a gente que pegou uma época nada favorável. Susto inicial, a gente foi lá, recebeu as instruções do guia, do tempo de passeio, da hora do almoço e tal, e fomos andar pela ilha. Fomos procurar um locker para deixar nossas coisas, para poder curtir aquele mar caribenho, né, colombiano. E cadê vaga no locker? Não tinha vaga no locker, porque estava completamente abarrotada de gente a ilha. Muito mais, você via claramente que tinha muito mais gente do que a capacidade, né, que aquele lugar suportava, mas não existia controle nenhum, e isso é de fato um ponto bem negativo, não existir controle para uma ilha daquelas. Mas enfim, conseguimos depois de muito procurar um locker num outro lugar, tinha ainda uma vaga, deixamos nossas coisas e fomos buscar um lugar na areia e não tinha. Tem espreguiçadeiras, tem umas cabaninhas, tinha algumas opções de lugares para você ficar, mas não tinha em lugar nenhum. E a gente percebeu que o mar de fato estava muito agitado, estava meio perigoso, e a gente ficou então conversando para ver quem ia entrar, porque viu que Theo não tinha condições de entrar, ia ser muito perigoso entrar com ele, mas a gente queria experimentar aquele banho. E durante a nossa conversa, eis que vem uma coisa enorme rolando, e a gente pensando que era um tronco de coqueiro que o mar trouxe, né, e rolando, e me levou. João ficou e eu fui levada assim, andando pra trás. Quando a gente viu, era uma pessoa que tinha embolado do mar, estava completamente a milanesa naquela areia. E essa era a cena, as pessoas na beira da areia, completamente cobertas de areia, enquanto o mar vinha esperando ondas, porque a maioria das pessoas não se aventurava a entrar naquele mar. E assim foi por toda a ilha. A gente deu uma volta na ilha de Johnny Cake, rapidinho você dá a volta, não encontrou lugar nenhum. Nos revezamos para pelo menos conseguir tomar um mergulho, e aí a gente conseguia passar da quebra das ondas, a gente ainda conseguiu dar um mergulho e tal. Mas foi assim, caótico, uma experiência completamente fora de tudo que a gente já tinha lido e de todas as experiências de amigos também que já tinham ido pra San Andrés. E a gente percebeu que alguma coisa tinha de errado. Depois a gente saiu de lá, almoçou e tudo, e foi pra o El Aquário, que é um lugar lindo, maravilhoso, mas que também estava muito acima, eu imagino, da capacidade que seria ideal para aquele lugar receber de turista, né? Então chega, inclusive dá uma pena, porque é um lugar muito maravilhoso, mas é muita gente. Então imagino o quanto que aquele ecossistema deve sofrer com aquela quantidade daquele turismo de massa muito grande, né? Eu não fazia ideia de que era daquele jeito. Enfim, mas a gente ainda conseguiu aproveitar um pouquinho lá o aquário. O Theo adorou, porque é rasinho, e aí a gente tava com os nossos equipamentos, mergulhamos, ele viu bastante vida marinha. Mas é isso, voltamos pra casa um tanto frustrados. E aí já estamos aqui na chuva pra se molhar, vamos pra praia de Sprite Bright, que é a praia central, assim, a praia do centrinho mesmo lá de San Andrés, que também não tinha lugar pra gente sentar na própria areia. As pessoas estavam completamente amontoadas uma em cima da outra. Olha nós no Caribe colombiano. Isso aqui é Caribe, galera. É ou não é? Só falta conseguir um lugar na areia pra gente sentar. Mas a
A gente ficou sabendo então depois o porquê daquele lugar estar desse jeito. San Andrés é muito fora da rota dos furacões lá que acontecem no Caribe. Não é comum ter furacão por lá, mas tinha tido um furacão, sei lá onde, que impactou no mar de San Andrés bem nesses dias que a gente tava lá. E a ilha de Janiquí, que foi essa que a gente foi desse perrengão, tinha ficado fechada por muitos dias, e justo nesse dia que a gente foi, a gente sem saber de nada, foi o dia que estava aberta. Tanto que no outro dia ela fechou de novo, porque estava perigoso, de fato, fazer esse passeio, porque os barcos se batiam, as pessoas caíam, perrengue total. E aí foi isso. Então a gente deu a sorte de estar lá justo no momento que estava esse mar completamente agitado por conta de um furacão que teve sei lá onde e estava impactando, né, lá nessa região, mesmo sendo uma época que não era época de ter furacão no Caribe. Mas enfim, demos essa sorte. Então, eu já aviso, não deixe de ir para San Andrés só por causa dessa história, tá? Eu só tô compartilhando porque eu gosto de compartilhar experiências reais por aqui também. Mas, então, terceiro dia de viagem, nosso último dia completo por lá, o que a gente foi fazer? Resolvemos fazer um passeio diferente, assim, do que é mais indicado, do que é mais turístico, e fomos fazer um passeio de caiaque transparente pelo mangue. San Andrés tem muito mangue, e é um mangue, pra mim que sou recifense, né, a Mangue Town, é bem diferente, porque a gente tá acostumado a ver aquele mangue com lama no rio, e lá não, é um mangue no mar, na água cristalina. É um passeio bem legal, bem diferente, que a gente viu essa dica no blog Janelas Abertas de Luísa, e foi muito gostoso. A gente fez a reserva com antecedência, a gente já tinha feito a reserva pra esse passeio, e aí parecia que a gente tava em outra ilha, porque não tinha absolutamente ninguém. Foi um passeio exclusivo, tava só a gente, e a gente passeou por esse mangue no caiaque transparente, vimos muita vida marinha, a gente viu pepino do mar, passou por uma área só de águas vivas, vimos a raia, muitos peixes coloridos, diferentes, tem uma parada pra você fazer snorkel, só não demos a sorte do dia que não estava sol, estava simplesmente chovendo, nublado. Choveu inclusive quando a gente tava lá, remamos na chuva, mas tudo bem, a gente relevou essa chuva, a visibilidade não fica a mesma, mas ainda assim tava completamente transparente e deu pra aproveitar bastante o passeio, foi uma delícia. No final do passeio, eles ainda servem alguns petiscos de comida local, então a gente serviu como nosso almoço, a gente comeu bastante os pratos que eles serviram, que eles ofereceram pra gente, bem gostosos, um serviço muito legal também dessa empresa, então indico vocês fazerem esse passeio que foge um pouco da rota turística, mas é um passeio bem legal e diferente pra se fazer em San Andrés. E aí foi isso, o resto do tempo a gente voltou pra cidade, a gente passeou na ilha de San Andrés. Não vai esperando que San Andrés é uma Cancún, Playa del Carmen, por exemplo, no México. É completamente diferente, não tem aquela estruturona de grandes lojas, hotéis, é uma ilha menor. Então se você vai muito com essa expectativa, vai né, dar com a cara. Agora se você tá acostumado com uma estrutura menos montadona, você vai adorar San Andrés. E é isso, não vai esperando, não vai achando que vai ter o mesmo perrengue que a gente, tá? Eu tenho certeza que se você for, você vai adorar. No outro dia, inclusive, a gente foi embora, a gente pegou o voo pra voltar pra Medellín de manhã, e me deu um apertinho no coração lá de cima, ver aquela ilha, aquele azul absurdo, porque de fato são mais do que 7 tons de azul, é um mar incrível, maravilhoso, e me deu um aperto no coração de eu não vivi a experiência que eu imagino que esse lugar pode oferecer, mas um dia eu volto. Apesar dos perrengues, eu ainda espero voltar e curtir tudo que aquele lugar tem pra oferecer. Bom, é isso, eu espero que você vá pra San Andrés, que você tenha uma experiência bem diferente da minha e que me conte aqui nos comentários depois. Eu quero ler, eu quero saber como é que foi pra você. Mas fica aí a história pra contar, né? A gente passa os perrengues, mas pelo menos volta com uma grande história pra contar. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, comenta, compartilha. E se quiser apoiar, é só clicar aqui nesse coraçãozinho, nesse valeu, que a produtora vai ficar muito feliz. Beijo, até o próximo passeio. Tchau!